Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos da dispersão, saudações. Meus irmãos, considerai motivo de grande alegria o fato de passardes por várias provações, sabendo que a prova da vossa fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação perfeita, para que sejais aperfeiçoados e completos, sem vos faltar coisa alguma. Tiago, como deve ser do conhecimento de muitos, Tiago foi meio-irmão de Jesus, filho de José e Maria. A igreja cristã evangélica, desde o protestantismo, o resgate das Escrituras, entende que Maria, após o nascimento de Cristo, viveu a vida comum do lar, como esposa, como mãe, como mulher, e as Escrituras falam dos irmãos de Jesus, e Tiago é considerado, não o Tiago, irmão de João, que foi morto, registrado no capítulo 12 do livro de Atos, mas o Tiago, presbítero, que preside o primeiro concílio da Igreja de Cristo, em Atos 15. Meio-irmão do Senhor, Tiago se apresenta como servo de Deus e como servo do seu irmão mais velho, do primogênito, como servo de Jesus Cristo, e ele está escrevendo as 12 tribos da dispersão. A palavra dispersão, a palavra diáspora, é a palavra que indica o fato de que o povo judeu, ele foi espalhado, ele foi retirado do seu território, e ele foi espalhado por todas as nações. Portanto, Tiago está escrevendo as 12 tribos que representam a totalidade do povo de Deus, as 12 tribos que da dispersão, a todos os cristãos, a toda a igreja que se encontra dispersa e espalhada nas nações. E ele saúda dizendo saudações. Quem lê esta carta preciosa com meditação vai descobrir e perceber que a maioria dos cristãos para os quais Tiago escreve eram pobres, estavam sendo oprimidos pelos ricos, provavelmente em virtude da perseguição, eles empobreceram e eles estavam sofrendo perseguições e muitas privações, principalmente materiais, em virtude da sua fé. Imagine que, se você agora, se os seus fregueses, aqueles que contratam os serviços da sua empresa, soubessem que você agora é um discípulo de Cristo, e eles decidissem: não contrataremos mais esta empresa, não vamos mais nos consultar com este dentista, com este médico, não vamos mais colocar os nossos filhos na aula particular desta professora, vamos procurar saber quem é que preside aquela empresa para demitir aquela pessoa, se, como produto de abraçar a fé em Cristo, hoje lhe custasse o emprego, lhe custasse as suas riquezas, e lhe custasse o seu próprio empobrecimento, você se manteria na fé? Ou você diria: Jesus, dá um tempo, porque eu não posso ficar com fome, eu não posso ficar desempregado? Pois bem, leiam a carta aos Hebreus. Hebreus são judeus cristãos, que estão sendo tentados a voltar para o judaísmo, porque eles foram espoliados dos seus bens. A perseguição trouxe amplo e profundo prejuízo de ordem material, profissional e econômico.
O que você faria se ninguém mais entrasse na sua loja para comprar nada? Se ninguém mais lhe contratasse como advogado, sabendo que você agora é de Cristo, que você abraçou a fé? Se você começasse a amargar prejuízos, porque você abraçou Jesus e eles não aceitam a fé cristã, como na China e em países muçulmanos. Muita gente hoje não quer sacrifício nenhum. Eu lhe pergunto, se o seu noivo, se a sua noiva disser, ou Jesus ou eu, se você tiver que se corromper no seu trabalho, e se você só lhe tiver a alternativa, ou se corrompe ou pede demissão, qual é o custo para você e para mim, pelo fato de sermos cristãos? Será que alguém aqui perdeu algum noivo, alguma namorada, algum emprego, deixou de ganhar dinheiro, foi expulso de casa, tem sofrido por causa da sua fé? Vivemos num contexto confortável, amigável, nada nos acontece, mas os cristãos na China e em vários países comunistas, vários países islâmicos, estão sofrendo, e muito. E nos tempos bíblicos também. E Tiago está escrevendo, não como um teólogo de gabinete, que vive especulando sobre a fé, mas como um homem que ele mesmo perseguiu seu próprio irmão, e dele debochou e caçoou. Ele está escrevendo, meus irmãos, como um crente que presenciou o apedrejamento de Estevão e viu a igreja de Jerusalém espalhar-se por toda a Judéia e Samária em virtude da perseguição. Ele quer confortar, ele quer animar o povo de Deus a considerar o alto privilégio da fé, mais ainda, a se dar conta de que Deus está por detrás de tudo que nos acontece. É exatamente porque temos uma visão tão materialista e secular da vida, que nós achamos que Deus não está por detrás de nada. Quem não enxerga a mão invisível da providência por detrás de tudo que nos acontece, ainda não é um crente maduro, ainda está no beabá da fé. Tiago nos faz entender, e ele nos dá uma ordem que, com certeza, muitos de nós considera contraditória, porque a natureza humana, ela naturalmente, ela é incapaz de obedecer. A ordem é: meus irmãos. Fala um apóstolo, uma autoridade, mas se coloca no mesmo nível de todos. Somos todos irmãos. Títulos. Aqui na igreja não tem governador. Aqui na igreja, aqui são todos irmãos. Somos todos iguais aos olhos de Deus, somos irmãos. E Tiago, embora uma autoridade, com toda humildade, com todo amor, ele se dirige ao povo de Deus dizendo: meus irmãos, eu os considero meus irmãos. Quem diz assim: eu não me importo com a igreja, eu quero apenas chegar na hora do culto, se possível atrasado, para não ter que falar com muita gente, e antes de acabar a mensagem, se eu puder sair, para também não ter que conversar com as pessoas, eu não me interesso pelas pessoas. Tiago se dirigia ao povo de Deus e os considerava assim: meus irmãos. E nós devemos nos considerar assim. É verdade que até dentro das famílias existem brigas. Uma família que tem 2, 3 irmãos, eu duvido um pai ou uma mãe levantar-se aqui e dizer: meus filhos nunca brigaram. Irmãos brigam, se desentendem, mas se amam, mas se gostam. E na igreja não é diferente, irmãos também brigam. Somos pecadores, infelizmente, portanto, somos irmãos. E sabe qual é a ordem? Considerai, o verbo está no imperativo, modo imperativo, ordem, mandamento. Considerai, Tiago capítulo 1,
versículo de número 2: considerai motivo de grande alegria o fato de passardes por várias provações. Irmãos, isso é inatural, é antinatural, isso contraria o natural. Eu considero um motivo de grande alegria formar, casar, o progresso dos filhos. Existem muitas razões para nos alegrarmos, mas considerar motivo de grande alegria exatamente o fato de estarmos passando por várias provações. Tiago está dizendo: reaja de uma forma contrária à forma natural humana de reagir. Quando nós passamos por várias provações, nós nos entristecemos, nós nos abatemos, nós perdemos o ânimo. Muitos se deprimem, outros se revoltam. É assim que muitos de nós reagimos quando nós estamos passando por várias provações, mas a ordem é: vocês não são naturais, vocês são sobrenaturais. O Espírito Santo de Deus habita em vós. Vós sois o povo de Deus, nós somos a família de Deus, e nós precisamos ter a certeza de que Deus é conosco, Deus é soberano, Ele controla cada circunstância da nossa vida, Ele está por detrás de tudo que nos acontece, a mão invisível da providência está ali. Embora não entendamos, não consigamos explicar as razões de Deus, mas elas existem, e Tiago está dizendo: isso é uma ordem, considere motivo de grande alegria. O que? O fato de passardes por várias provações. O verbo passar, ou passardes, aí na segunda pessoa do plural, é o mesmo verbo usado na parábola do bom samaritano, quando aquele homem caiu nas mãos dos salteadores. É a mesma palavra, lá é traduzida assim: caiu nas mãos. Pois é, se você caiu nas mãos de várias provações, aqueles ladrões pregaram aquele homem, roubaram aquele homem, bateram naquele homem, surraram aquele homem e deixaram aquele homem caído, semi-morto. E é assim que as várias provações fazem conosco. Tiago não está falando de uma provação, ele está falando de múltiplas provações. É como se você fosse fazer o vestibular e numa única manhã você fizesse prova de matemática, de química, de física e de biologia, por exemplo. Várias provas ao mesmo tempo, não apenas uma única prova. A palavra provação, ela significa literalmente submeter a teste. Quando Deus é o autor do teste, as traduções traduzem a palavra peirasmos como provação. Quando o autor do teste é Satanás, as traduções traduzem a palavra como tentação. Tanto a palavra provação quanto tentação são traduções da mesma palavra grega, a mesma. Quando diz que Satanás tentou Jesus, quando diz que Satanás nos tenta, ou quando diz que Deus nos prova, é a mesma palavra. Mas o autor é que decide, porque Deus prova, Satanás tenta. Se um professor, ele quer, na verdade, prejudicar a turma, ele quer reprovar a turma, ele quer impedir que as pessoas se formem, ele diz: eu vou elaborar uma prova terrível e eu vou reprovar todo mundo. A intenção dele é a reprovação, é que as pessoas não acertem, é que as pessoas errem e que elas sejam reprovadas. Então, o alvo dele é esse. Mas o professor que faz a prova
para medir o conhecimento. O aluno aprendeu, eu vou dar a ele uma oportunidade de mostrar se ele sabe e se ele realmente aprendeu o que foi ensinado. O alvo dele não é fazer mal ao aluno, não é prejudicar. Portanto, Deus nos prova, porque o alvo de Deus é nos aperfeiçoar, é nos tornar mais parecidos com o seu Filho. E nós somos tão teimosos que só através das provações é que nós nos quebrantamos. Nós somos como Paulo, montado no seu cavalo branco. Eu sempre imagino que é branco, a Bíblia não diz, mas era um cavalo, um grande cavalo, um cavalo lindo, um puro sangue. Do alto daquele cavalo e da sua arrogância, do seu ódio, ele caiu do cavalo. E muitos de nós andam assim, emproados, de narizes empinados, críticos da palavra. Nós julgamos a Deus, desprezamos a Deus, do alto da nossa vaidade, da nossa prepotência. Se Deus não nos derrubar, se você não cair desse cavalo, só quando Cristo nos derruba desse cavalo da arrogância. Às vezes nós estamos destruindo a nossa vida, a vida da nossa família, estamos indo de mal a pior, mas continuamos no pedestal do pedantismo, da vaidade, achando que nós somos certos e corretos e que Deus ainda está conosco, como Sansão, que vaidosamente se levanta. Os irmãos já devem ter observado que a Bíblia não faz menção sobre o porte físico de Sansão. Podia ser magro, baixo. A Bíblia não fala, as Bíblias infantis erradamente ilustram Sansão, um homem de 2 metros, musculoso, um Schwarzenegger, um homem, um halterofilista, da época. A Bíblia não fala. A força de Sansão era sobrenatural, não era natural, não era produto de altura, de músculos, era força divina. E ele se levanta na sua arrogância, mas o Espírito de Deus já o havia deixado. O Senhor não era mais como ele, e ele passa vergonha, virou o palhaço da corte, motivo de chacota e de risada de todo mundo. Eu já vi pastores se tornarem motivo de chacota e de risada de muita gente. Já vi irmãos na igreja liderando, abençoados, famílias abençoadas, virarem motivo de chacota. Por quê? Porque falta de quebrantamento. E Deus, irmãos, sabe que esse eu vaidoso e orgulhoso nosso só é quebrantado na peia. E Deus permite, Deus envia, Deus nos prova. Ele nos submete a testes. Ele faz isso conosco, sim, várias, não é uma só não. E muitos de nós dizemos: Senhor, eu já estou enfrentando esse problema, mas esse aqui, agora sou demitido. Não dá, é muita coisa ao mesmo tempo, não dá para segurar. Mas a palavra de Deus diz: considere, é uma ordem, motivo de grande alegria. Os irmãos percebem como é uma ordem que contraria a nossa natureza. Nós, naturalmente, consideramos motivo de muita tristeza, de queixumes, murmurações, passar por problemas. Na verdade, nós odiamos problemas. Nós gostaríamos de viver uma vida sem problemas. Mas isso é impossível. Primeiro, num mundo como o nosso. E quanto mais rebeldes formos, mais precisaremos de quebrantamento. E para quebrantar o ser humano, só o sofrimento. Meus irmãos, considerai motivo de grande alegria o fato de terdes caído nas mãos de várias provações. Sabe por quê? Porque todas as tribulações, todas as adversidades, separação, enfermidade, problema conjugal, problema financeiro e etc. No fundo e no fim, sabe o que estas provações fazem conosco? Sabendo que a prova da vossa fé
produz perseverança, coloca a nossa fé sob teste. Agora já é uma outra palavra. A palavra prova do versículo 3 é uma palavra usada para descrever o processo de purificação do ouro ou da prata, o crisol, o cadinho. Normalmente, quem trabalha com ouro tem aquele objeto chamado mesmo de crisol, cadinho. Ele põe ali a peça, a aliança de ouro, e embaixo ele põe fogo, muito fogo, para derreter. E o ouro derretido, aí você consegue saber as misturas que tem naquele ouro. Botaram mercúrio aqui, venderam dizendo para você que era 100% de ouro. Aí você descobre que tem outros metais. Então, derretido, você vai separando, você vai purificando e deixa só o ouro, a prata pura, sem mistura, sem impureza. É isso que esta palavra era usada entre os gregos para descrever esse ato de derreter o metal para purificá-lo. Pois é, a fé precisa ser purificada. Os irmãos observem que Tiago está dizendo, por exemplo, no versículo 5, que se alguém tem falta de sabedoria, ele deve pedir a Deus sabedoria, mas ele deve pedir com fé. Por quê? Porque sem fé, você duvida. Quem duvida é igual uma bola de ping-pong nas raquetes. O vento move e agita o mar, as ondas estão à mercê da força do vento. O que o vento faz com o mar, a dúvida faz com aquele que duvida. O duvidoso, ele é movido e ele é agitado pela dúvida. E a Bíblia diz, não pense esse homem duvidoso que ele receberá do Senhor alguma coisa. E aqui tem um princípio: tudo que nós formos pedir, temos que pedir com fé. Ora, se a minha fé ela está impura do ponto de vista doutrinário, se a minha fé está impura do ponto de vista da confiança, eu não consigo confiar em Deus, eu não consigo traduzir a minha fé em obediência. Tiago fala que a fé sem obras é morta. As obras constituem a fé é feita de obras. Uma fé que não leva à obediência não é fé, é farsa. A verdadeira fé produz obras, ela se expressa. Tiago diz, eu vou mostrar para você a minha fé através das minhas obras. Por isso, quando aqueles homens desceram um paralítico de cima do telhado e o colocaram diante de Jesus, diz a Bíblia, vendo-lhes a fé, através daquelas atitudes, a fé daqueles homens foi revelada. A fé se revela pela obediência, pela coragem, pelas obras. As obras revelam a fé, as obras constituem a fé. Fé sem obras é morta. Tiago está dizendo, aquele que diz eu creio, mas não obedece, ele não crê. Isso é crendice, ele é farsante, isso não é fé. Por isso, Tiago está dizendo, considere motivo de grande alegria o fato de que Deus está mandando ou permitindo que você caia nas mãos de várias, não apenas uma, de várias provações. Elas submeterão você a teste e em última instância, sabe o que estará sendo testado? A sua própria fé. Sabe por quê? E digam se eu estou errado. Você enfrenta um problema conjugal e você põe a mão na cabeça e você diz, por que, Senhor? Pronto, virou um problema de fé. O seu problema conjugal faz você questionar, por que, Deus? Você enfrenta problemas no trabalho, não consegue progredir materialmente, profissionalmente, ganhar dinheiro, e você diz, por que, Deus? Então a sua fé acaba sendo abalada, porque você não consegue no plano material o resultado que você queria. Então, em última instância, todo tipo de problema vai desaguar na fé.
Vai se tornar um teste de fé, porque a pessoa ergue a cabeça e ela questiona: por que, Deus? Logo comigo, tinha tanta gente, tinha que ser eu. Por que estas coisas me acontecem? O Senhor é meu Pai, é meu Deus. Então, quando as várias provações submetem a cada um de nós a testes, a nossa fé é testada. Eu ouvi a entrevista de uma mulher que, num programa nos Estados Unidos, onde uma teoria de psicólogos de que você se cura se você conversar com a pessoa que cometeu um crime contra um parente seu. Então eles incentivavam as pessoas e marcavam o encontro. Se o criminoso aceitasse, eles se encontravam com toda a segurança do presídio, e a pessoa conversava com o criminoso, do seu marido, da sua filha, do seu filho, do seu pai, etc. E aquela mulher disse para o criminoso: você destruiu a minha fé. A minha filha, ele sequestrou a moça, estuprou a moça e matou a moça, e jogou o corpo na floresta. Quando foi encontrado, alto estado de decomposição, e ela disse: eu era uma mulher de fé, você destruiu a minha fé. Ela não suportou a perda da filha naquelas condições. A fé daquela mulher não sobreviveu àquele sofrimento, e ela disse: eu não creio mais. Todo sofrimento, toda adversidade vai gerar em você e em mim uma crise de fé. E Tiago está dizendo: considere motivo de grande alegria, porque a nossa fé, muitas vezes eu digo, eu creio, mas a minha fé, meus irmãos, está cheia de doutrinas erradas. A minha fé não confia, não descansa em Deus. Eu aconselhei uma jovem dizendo: espere em Deus, não se precipita. Era uma moça bonita, não precisava estar desesperada para casar. Espere em Deus, ora, aguarda no Senhor. E ela tomou as suas próprias providências, e depois, chorando e sofrendo muito dentro do casamento: por que eu não esperei em Deus? Falta de fé. Muita gente não acredita que Deus vai suprir, mas vai demorar. Que demore. É melhor ser suprido por Deus do que você querer com as próprias mãos encurtar. Encurtar o quê? Todas as pessoas que abrem mão de Deus, que desobedecem a Deus, que não confiam seu problema a Deus e querem solucionar com sua sabedoria própria, terrena, com suas próprias forças, vai redundar em fracasso, porque não espera em Deus, não aguarda pelo Senhor. A fé de quem não sabe esperar e confiar é uma fé defeituosa, uma fé que não me capacita a aguardar em Deus. Essa fé, meus irmãos, não serve muito. Já pensou? Você olha, você tem um avião, e você tem lá um paraquedas, e você olha sempre para ele: se um dia eu precisar, eu estou seguro. E na hora de pular com ele, porque o avião está caindo, ele começa a dar problema. Aí você diz: você presta para quê? Se quando eu preciso de você, você dá defeito. Se você tem uma fé, e na hora que você precisa, ela não segura, serve para quê? Será que você realmente crê? Ou você é uma pessoa crédula? Você vive de crendices? A verdadeira fé nos sustenta, porque ela nos diz: o Senhor é Deus, Ele é soberano, Ele nos ama, Jesus voltará, isso vai acabar. Seja fiel até a morte, morra, mas não seja infiel ao Senhor. Aguarde, espere. Nós temos uma doutrina reta, maravilhosa, e as pessoas estão atrás aí de besteiras, de muita besteira. Hoje está sendo pregado. Nós temos uma fé bíblica sólida, que nos alimenta com doutrinas verdadeiras, e as pessoas estão se alimentando de besteiras. É como gente que vive só em lanchonete,
mas não come feijão, não come arroz, não come o que dá sangue, só come besteira. Tem a palavra de Deus para nós revelada, e as pessoas estão atrás de profecias, de revelação. Não vivemos nem um terço da palavra, e os ouvidos estão com coceira para ouvir o quê? Basta cada dia o seu próprio mal. O Senhor disse: você quer saber do futuro para quê? Viva o mal que cada dia lhe reserva. O futuro pertence a Deus, não andeis ansiosos. E as pessoas querem revelação, querem profecia. Irmãos, os problemas, no fundo, eles pegam a nossa fé, derretem a nossa fé, para mostrar os defeitos da nossa fé, para Deus purificar a nossa fé do que é defeituoso. Por isso Tiago está dizendo, sabendo, eu tenho que saber, e isso envolve doutrina. O crente mal doutrinado não lê a Bíblia, ele não sabe que a prova da vossa fé produz perseverança. Quando a nossa fé está sendo testada, ela se torna uma fábrica de perseverança. E sabe quem é que vence na vida? Os perseverantes. A perseverança é uma virtude que nos capacita a continuar a despeito de tudo. Está tudo ao contrário. A correnteza está ao contrário, o vento está ao contrário, as pessoas estão ao contrário, mas o perseverante, ele continua, ele vai. Pode ser um passo, 1 milímetro após milímetro, mas ele não para, ele continua, ele persevera. Por isso Jesus disse, aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Ora, se os problemas da vida, eles testam a nossa fé, nos ajudam a ver onde ela está defeituosa, e quando a nossa fé sai aprovada da prova, o resultado é perseverança. Quem é derrotado na vida é aquele que não sabe perseverar, que não continua aonde ali firme e forte, firme e forte. Eu conheço gente que experimenta picos de espiritualidade. Daqui a pouco ele está no vale da depressão, lá no vale, no fundo. Daqui a pouco ele está lá, daqui a pouco ele está cá. Era melhor que ele ficasse firme, porque existe uma suposta espiritualidade que é movida por emoção. Não é fé genuína, alimentada pela palavra, nutrida pela palavra, pelo Espírito Santo de Deus. Perseverança, a fé produz perseverança. Quanta gente começou inglês e não terminou? Quanta gente começou aqui um instrumento, não terminou? Quanta gente aqui começou faculdade? Não terminou. Quanta gente aqui começou o casamento? Não terminou. O homem é campeão em começar e parar. Começar e parar. Por quê? Porque falta perseverança. Perseverança. Éramos 90 alunos do primeiro ano do seminário. Formamos com 40. Hoje, meus irmãos, eu creio que não tem 10 no ministério. Aí você encontra um, não aguentei. Você encontra outro, caí. Você encontra outro, é um funil, é uma peneira, é o tempo, a paciência, a perseverança. A vontade de desistir toma conta sempre de todos nós, mas é a perseverança que nos faz ficar ali. Posso dar um passinho pequeno, mas eu dou. Não dou um para trás. Posso não dar um para frente, mas também não dou um para trás. Perseverança. Só os perseverantes vencem. E a perseverança deve ter ação perfeita. É comum ao modo hebraico de pensar, personalizar. Às vezes, Paulo e os apóstolos falam do pecado como se fosse uma pessoa.
Tiago agora está falando que há perseverança. A perseverança não é uma pessoa, mas ao falar da perseverança, ele está falando do homem, da mulher perseverante. A perseverança, ou a pessoa perseverante, deve ter ação perfeita, para que sejais aperfeiçoados e completos. Aperfeiçoado significa íntegro, inteiro, completo. São duas palavras quase que sinônimas. A palavra teleios, aperfeiçoado, significa maduro, maduro, completo, não está faltando nada. Se alguém diz fulano é íntegro, ele é inteiro, não falta alguma parte, integridade. Não falta, aqui ele é correto, aqui ele não é. Aqui ele é correto, aqui ele não é. Integridade é aquilo que é inteiro, é íntegro. Davi foi um homem cujo coração foi perfeito para com Deus, mas a gente sabe que Davi pecou. Mas o coração de Davi era todo de Deus. Nunca, como Salomão, ele titubeou. O Senhor e Baal, nunca, só o Senhor. Então, Davi e a perseverança, ela nos torna maduros, aperfeiçoados e completos, sem vos faltar coisa alguma. Que bênção é ser perseverante. Mas para ser perseverante, a nossa fé precisa ser testada. Por isso que no verso 12, Tiago diz: feliz é o homem que suporta a provação com perseverança. O que isso significa? Que a prova, ela não é rápida, ela é uma prova extensa. Já viram filmes de pessoas que querem ser candidatos à Marinha, Exército, Aeronáutica, e aquela prova física terrível, e muita gente não chega ao fim da prova. Uns desmaiam, outros não suportam, e eles não completam a prova, porque para completar a prova precisa perseverar. Tiago está dizendo: feliz é o homem que suporta com perseverança a aprovação. Por quê? Porque depois de aprovado, a mesma palavra do versículo 3, é comum observar nas propagandas: testado e aprovado. Aprovado após o teste, está aqui, pode comprar. Foi testado, está aqui, pode comprar, não vai dar defeito. Está aprovado, passou no teste. A Bíblia está dizendo: quem é aprovado depois de testado, receberá a coroa da vida, que o Senhor prometeu aos que o amam. Se você ficar reprovado no teste, você não vai receber a coroa da vida. A vida é a própria coroa. A salvação é pela graça, por meio da fé, sim. Mas a parte humana é perseverar. Os salvos perseveram. E aquele que persevera, ele receberá a coroa da vida, que o Senhor prometeu aos que o amam. Portanto, amados irmãos, eu não conheço a vida pessoal de todos aqui, de muitos eu conheço. Você está enfrentando provações na saúde, no casamento, nas finanças, os filhos, os pais, não sei. Várias ao mesmo tempo. Então considere isso motivo de alegria. Glorifique a Deus. Se regozije, não porque você está sofrendo, mas porque Deus está usando o sofrimento para depurar a sua fé. Ele está derretendo você para tirar de você o que não presta. E muitas vezes nós queremos continuar com a nossa vida sem confessar os nossos pecados. Temos um passado do qual não nos arrependemos. E vêm as provações para nos colocar no nosso lugar.
E nós continuamos ali, eu estou certo, eu não estou errado. Ai, irmãos, quanta gente errada dizendo estou certo. O salmista, ele diz: Deus, livra-me dos pecados ocultos. Ocultos para mim, porque muitas vezes eu não quero admitir que estou errando. Queridos irmãos, as provações fazem parte do plano de Deus para a nossa vida, porque somos pecadores e só nos curvamos e quebrantamos quando o sofrimento nos pega de jeito. Enquanto o indivíduo está indo de vento em popa, ele não se quebranta. A nossa vaidade é muito terrível. A Bíblia descreve o povo de Israel, o povo de Deus, nós, como de dura cerviz, nervo de ferro, você não dobra. O indivíduo é cabeça em pé. A pessoa, quando está errada, ela abaixa a cabeça. A criança é humilde. Ela está errada, ela abaixa a cabeça. Olha para mim, e ela não quer nem olhar, não é? O homem não, o ser humano é assim, ele encara, ele empina, ele quer falar com Deus assim. Enquanto não chegar quebrantado diante de Deus, cabisbaixo. Senhor, aquele homem que entrou no templo, ele disse: eu não sou digno de falar contigo, tem misericórdia de mim, eu sou um pecador, batendo no peito. Não há salvação para quem se vangloria diante de Deus, não há. Então aproveite o sofrimento para que Deus corrija na sua vida o que está errado. Se o sofrimento, que é instrumento de Deus, não fizer você reconhecer onde você está errado, o que é que falta? O que é que resta? Portanto, nós devemos considerar motivo de grande alegria o sofrimento. Nossa fé está sendo testada, ela saindo aprovada do teste, o resultado vai ser perseverança. Os perseverantes não ficam pelo caminho. Quem perseverar até o fim será salvo. Baixe a sua cabeça, feche os seus olhos e ore. E diga: Senhor, eu já fiz tanta coisa errada, ainda faço, e não me arrependo, não me quebranto. Eu estou sofrendo. O que é que tem que corrigir na minha fé? Peça a Deus misericórdia, porque a fé, você não vai receber nada de Deus se você não tiver fé. E Deus quer purificar a sua fé para fortalecê-la.